Bom, agora para entender o que esse pedido de inclusão, né, de Mauro Cid e da família dele no programa de testemunhas ameaçadas, o que esse pedido representa? A gente conversa agora ao vivo com o cientista político Leandro Consentino, professor do INSPER. Leandro, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor se esse tipo de proteção costuma indicar que tipo de risco, né? O que esse tipo de proteção quer dizer? Obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos os telespectadores do SBT News. Na verdade, esse tipo de proteção significa que, de fato, há um risco iminente aí para quem está pedindo, para quem está solicitando esta proteção, né? Então, a gente percebe aí um intercâmbio muito perigoso entre as páginas policiais e as páginas da política no nosso Brasil novamente, né? Nós temos que tomar muito cuidado com relação aos desdobramentos de determinadas delações, de determinados processos, para que eles não resvalem ainda mais em violência do ponto de vista político, né? O Brasil precisa virar páginas importantes aí para que a gente retome a trajetória do desenvolvimento, do combate às desigualdades sociais, que é a trajetória normalizada de todo o país. Todo país que abandona esses objetivos e resvala na violência política não tem, de fato, bons prognósticos para daqui adiante. Sim, inclusive a PF avaliou, professor, essa medida como, abre aspas, né, indispensável à preservação da integridade física do réu e de seus parentes. Isso reforça a importância do que ele relatou às autoridades, ele que foi o delator dessa tentativa de golpe? Vitória, acredito que sim, né? Porque ninguém se incomoda com algo que tem um teor nitidamente mentiroso, né? Se as pessoas estão incomodadas, se há ameaças, significa que de alguma forma há algum teor que pode comprometer determinadas lideranças, determinadas pessoas aí do entorno ou próximas àqueles acusados na delação de Mauro Cid. Então é importante a gente de alguma forma verificar aquele velho ditado, né? Onde há fumaça, há fogo, né? E tomar cuidado aí com os próximos capítulos dos desdobramentos. A Polícia Federal e todo o sistema de integridade serve justamente para dar proteção a essas pessoas. A gente não pode deixar que o ato de você delatar determinadas irregularidades resvale ou traga, na verdade, um prejuízo para a pessoa que revelou aquilo que estava errado e não para aqueles que, de fato, cometeram crimes. Isso acaba também caindo por terra aquela alegação da defesa de que a delação premiada de Mauro Cid não seria confiável, não seria verdadeira, já que foi um pedido da própria Polícia Federal com todo o material, né, com o qual ela tem acesso. Vitória, prejudica bastante essa narrativa, né? De alguma forma, se não há nada o que temer, não há por que ameaçar o delator. Então, de fato, prejudica parte dessa narrativa, não invalida. O judiciário tem outras formas de analisar essas questões, mas eu, como cientista político, como entendo, acho que prejudica muito a narrativa de certo grupo político que dizia que essa narração era toda fantasiosa ou era pressionada aí pelo próprio julgador, pelos próprios juízes para atingir objetivos políticos. E o que esse pedido representa, né, para a própria família Bolsonaro, também parlamentares bolsonaristas que a gente viu acompanhando e também tentando desacreditar essa delação de Mauro Cid. O que isso significa politicamente para esse grupo? Vitória, a família Bolsonaro já está bastante isolada dentro da direita, já não é de hoje, né? A gente tem aí uma tentativa de capturar todo o momento aí de oposição ao governo para canalizar para uma anistia, para um perdão a determinadas condutas criminosas aí de Bolsonaro, do seu entorno. E, na verdade, a direita, que é competitiva, que quer de alguma forma retomar o poder, ela não quer ficar presa a essa agenda, ela quer enfrentar outras questões, outros desafios. Estamos aí com a questão da segurança pública, por exemplo, temos outras questões latentes dentro do cenário político. Então, a família Bolsonaro já anda isolada e acho que esse tipo de conduta ou esse tipo de pedido isola ainda mais, dizendo, olha, já cansamos de radicalismo, já queremos virar essa página e aí buscar de alguma forma uma direita que saiba articular uma oposição importante ao governo hoje, que precisa ter uma oposição, que precisa ter visões alternativas, mas sem ficar refém desse discurso polarizador que a gente já vem enfrentando há um tempo no Brasil. Como foi um pedido da própria Polícia Federal? Esse pedido geralmente vem
da defesa, por exemplo, de Mauro Cid, ou é um entendimento da própria PF com relação à segurança do delator e da família? Difícil avaliar isso se a gente não tem em mãos o teor do pedido, né? Mas, assim, pode partir da própria defesa ou da própria família de Mauro Cid por meio da sua defesa, e a Polícia Federal, de alguma forma, pode ter entendido isso como uma ameaça crível e importante, e aí pode ter buscado conceder esse tipo enfim, de proteção maior a essa testemunha, né? Aquela velha história do que a gente tem no Brasil, que a gente precisa superar em algum momento, da tal queima de arquivo, né? Então, alguém que sabe muito, ou alguém que tem conhecimentos internos ali de processos, precisa ser blindado ou precisa ser protegido sob pena de, com ele, sumirem aí várias provas, vários indícios importantes. Então, a gente precisa entender como foi esse pedido, mas sem dúvida nenhuma que a defesa pode não ter pedido, mas pelo menos transigiu ou incentivou que isso viesse à luz, é porque sentiu alguma ameaça ao seu cliente, à vida de Mauro Cid e de seus familiares. Programa, né, de testemunhas. O que seria isso de fato, para a gente que não tem esse conhecimento? Quando uma pessoa, uma família é incluída nesse programa de testemunhas ameaçadas, isso quer dizer mais policiamento? Por exemplo, policiais fazendo escolta de Mauro Cid e seus familiares? Seria uma residência protegida? O que significa quando a gente fala nessa inclusão de programas de testemunhas ameaçadas? Vitória, há diversos graus, né, desse tipo de coisa. Eu, como não sou jurista, eu não conheço todas as etapas, mas eu sei que isso vai desde isso que você está trazendo até eventos mais, vamos dizer assim, significativos, assim, da pessoa ter que, de alguma forma, trocar o seu nome, o seu endereço, meio que desaparecer de alguma forma para evitar represálias, né? De novo, eu não sou jurista, não sei a gradação e nem como se aplica a cada caso, mas, de fato, a gente tem essas gradações importantes para garantir, de fato, que a testemunha não sofra qualquer represália por aquilo que delatou, por aquele crime que testemunhou em alguma medida. Doutor Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER, muito obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vitória. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores do SBT News e do Poder Expresso. Obrigada. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.